Uma das críticas mais comuns que recebo quando vou argumentar sobre a degeneração moral da sociedade moderna é o argumento de que as sociedades passadas também eram degeneradas, de que a iniquidade e a promiscuidade são naturais para a sociedade humana. Dizem que a visão de um passado mais tradicional é uma romantização de um passado idílico, onde as pessoas viviam em harmonia. Pois bem, hoje vou tratar de responder esse questionamento, de forma a tentar esclarecer para nós um pouco sobre como funcionam esses ciclos sociais. Sejam bem-vindos ao canal do Eremita, seu canal de análises sociológicas independentes. Será mesmo que a ideia de um passado tradicional é romantizada? E será também verdade que a sociedade desde sempre foi degenerada e a iniquidade sempre existiu? Pois bem, é verdade que a iniquidade e a degeneração existiram no passado. Porém, ao contrário de ser algo que contradiz o argumento tradicional, na verdade essa constatação apenas o fortalece. Veja, a análise tradicionalista baseia-se na análise das sociedades através dos resultados que elas produziram através dos valores que elas mantiveram. Fica evidente, portanto, que, se olharmos a história através desse prisma, temos um padrão claro. O padrão é que as sociedades que se degeneraram moralmente acabaram por colapsar a sua civilização. Portanto, para mim fica claro que, de fato, não faz sentido se negar que a degeneração ocorreu na história, e de que, de certa forma, ela faz parte da natureza da condição humana. Justamente porque ela é o motor que conduz as sociedades ao colapso, e atualmente trabalha para derrubar a nossa. Mas a questão continua. Se a iniquidade é tão prevalente ao longo de todos os períodos da história humana, como podemos dizer que a sociedade atual é moralmente pior em relação aos tempos atrás? Porque os mesmos problemas que ocorrem hoje já ocorriam antes, certo? Observemos que o que muda ao longo da história nunca é a natureza humana. Ela sempre permanece a mesma. O que muda nas sociedades humanas são as formas com as quais lidamos com esses problemas, seja de forma jurídica, institucional, de governo ou etc. Por exemplo, veja a forma como a pena de morte passou de um método comum para eliminar malfeitores para algo que virou de certa forma um tabu em determinados países. Combine isso com a mudança na cultura em relação a como tratar criminosos, que deixou de ser, em grande parte do Ocidente, uma cultura de se fazer justiça pela vítima, de punir o criminoso e o remover da sociedade por qualquer meio possível, se tornou justamente o oposto. Agora o consenso cultural é a ideia de reabilitação, de que as pessoas precisam ser remoldadas, de que é desumano você privar alguém de sua liberdade ou do direito da vida de uma pessoa, independente do crime que ela tenha cometido. Não é minha intenção ou de qualquer outro tradicionalista sério pintar uma imagem perfeita do passado. Ora, se eu dissesse que no passado a sociedade andava em harmonia, que o homem cuidava bem de sua esposa, ia trabalhar e sustentava toda a sua família, e todos viviam felizes no campo sobre a religião e a boa moral, isso sim seria uma visão claramente romantizada do passado. Mas não é o que estou tentando dizer, até porque é bem fácil romantizar também o presente. Vivemos em uma época em que qualquer um tem a possibilidade e o direito de seguir o caminho que quer com a sua liberdade. Você pode escolher para onde ir, trabalhar, morar, estudar e até mesmo com quem e como se relacionar. Ambas essas falas pecam por um motivo. São visões corretas, porém omitem algo óbvio. Que estamos olhando para as sociedades pelo melhor que elas podem oferecer. É fato que a modernidade proporciona um conforto material muito superior que se comparado às gerações passadas. E também temos um grau de liberdade relativamente maior, se vamos levar em conta as relações sociais hierárquicas. É claro que isso teve um preço, assim como sociedades mais estáveis, ordeiras e belas têm seu preço. Na modernidade, para você ter o seu conforto material, você precisa competir em um mercado de trabalho com pessoas dos mais diversos tipos. Precisa, no geral, viver em grandes cidades superpopulosas, onde você perde muito de seus contatos afetivos e passa a viver a vida em grande parte trabalhando com relações impessoais e frias. Muitas vezes você tem que se subordinar a entidades do capital para conseguir manter a sua vida na cidade, como patrões, bancos ou o Estado. Por outro lado, a liberdade dessa época permitiu a proliferação de uma grande degeneração dos valores morais. Uma substituição das coisas que eram consideradas boas, bonitas e sagradas pela nova ideia do que é desejável. Já nas sociedades mais tradicionais, o alto grau de conformidade social exigida requer que você tenha um grau menor de liberdade sobre a sua vida.
que você precisa se submeter às autoridades estabelecidas para andar de acordo com a ordem social e os parâmetros morais exigidos. Por que então eu digo que prefiro um arranjo tradicional ao arranjo moderno? Isso basicamente passa por um estudo da degeneração e da decadência. Sociedades mais tradicionais são formadas a partir de séculos de conflito. Nessas sociedades, a sobrevivência do povo e da cultura tomam precedência sobre as necessidades individuais. E por mais que isso infrinja em vários pontos sobre a liberdade individual, é isso que move as sociedades para a frente. A ideia atual é de que, contanto que ninguém esteja causando mal físico a alguém, você não deve achar isso um problema. A própria ideia de coesão social é tratada como um grande estigma, como se você fosse um grande fascista ao exigir o mínimo de moralidade e pudor nas relações públicas. Tanto é que as instituições que constantemente exigem a conformidade social, como a igreja e a família, são as mais atacadas pela modernidade. Quando uma sociedade chega nesse nível, ela não consegue se unir em torno de seu objetivo comum, e acaba se autodestruindo e se sabotando. A vontade do indivíduo manifesta em uma relutância de se submeter a valores e hierarquias só podem levar ao fracasso. Sociedades precisam de mecanismos para se juntarem contra um inimigo em comum. Quando as massas ficam sem esses valores, eles se tornam ovelhas vulneráveis aos lobos do mundo. A nossa sociedade atual é uma sociedade onde os lobos andam livres e as ovelhas vagueiam sem rumo. A modernidade diz: mulher, rejeite a sua família. Vá trabalhar e ser livre. Deixe de cuidar de seus filhos para trabalhar para um patrão. Deixe que o Estado cuide de seus filhos. Ao mesmo tempo, o homem é dito que não precisa ter filhos. Fique apenas com a sua waifu e se torne uma pessoa incapaz de exercer força para defender os seus valores. Quando os homens de uma sociedade se distraem tanto com os valores materiais mundanos e deixam de buscar a elevação de seu espírito para uma causa maior, eles acabam por abrir mão de todo o seu potencial. Afinal, os homens são os motores de uma sociedade. É através deles que são feitas as grandes mudanças. São eles que lideram os exércitos, as dinastias, os lares. O que acontece quando esses mesmos perdem a vontade de lutar? A sociedade fica indefesa. Fica à mercê daqueles que têm um ambiente degenerado como a fonte de seu poder. Aqueles que lucram com a miséria e o sofrimento alheio. Essas pessoas sempre existiram. E como em toda sociedade decadente, também estão no topo do mundo atual. Afinal, nossa sociedade é muito diferente da China na Guerra do Ópio, em que as massas eram tão alienadas pelas drogas que ficavam incapazes de resistir ao governo decadente e ineficiente? Ou será que não estamos vivendo um período de decadência do Império Romano, onde os súditos do Império ficaram tão acostumados com o tempo de paz romana que acabaram de perder o espírito e o vigor romano que construiu a sua civilização à sua tamanha grandeza? E que tornaria essa vulnerável aos tiranos e bárbaros que destruiriam a sua civilização. As sociedades começam a ficar decadentes quando esquecem do esforço e da dor que foi despendida para construí-la. A maior parte das pessoas do mundo atual pouco se importa com o sacrifício dos seus antepassados que lutaram, navegaram, morreram, pregaram e construíram para que nós, nos dias atuais, tivéssemos o que temos. Ao invés disso, o consenso cultural é cuspir no nosso passado, de tratar nossos antepassados como genocidas, malucos, racistas e que não se encaixam nos nossos valores modernos do que é certo ou errado. Em muitos sentidos, somos uma sociedade decadente. Foi construído um aparato moral desconstrutivista que visa romper todos os laços civilizacionais que foram estabelecidos para nós através de milênios pelos nossos ancestrais. Isso porque nós nos esquecemos dos sacrifícios que foram necessários para estabelecê-los. Para mim, é então razoável entender que as sociedades humanas passam tanto por ciclos de civilização como por ciclos de degeneração. E isso não é negado, mas sim afirmado como a máxima que prova a superioridade e a necessidade da civilização. Justamente por estarmos passando por um momento de decadência social, as sociedades valorizam cada vez menos os valores civilizacionais que nos trouxeram até aqui, e preferem no lugar se imbuir de ideologia moderna desconstrutivista, que coloca seus valores fabricados por séculos de conforto e doutrinação como superiores a qualquer instinto civilizacional passado. O resultado disso tende a ser óbvio. A degeneração tende a levar a sociedade ao colapso, e o colapso sempre clama por alguém para governar as cinzas. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Estava querendo dar minha resposta a essa dúvida ou questionamento há um tempo e espero ter esclarecido minha visão a respeito.
Como sempre, peço que se inscreva no canal e deixe um like. Não deixe, é claro, de deixar o seu comentário e sugestões para os próximos vídeos.